Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Está se iniciando agora mais uma escola bíblica dominical. Espero que prestem muita atenção nessa aula, reservem uns 15 minutinhos do tempo de vocês para que nós possamos estar aprendendo mais da palavra de Deus. Estamos iniciando mais um trimestre agora, né? E nesse trimestre iremos falar sobre os heróis do Antigo Testamento. Os heróis do Antigo Testamento nós falaremos um pouco. Creio que vocês já tenham em mente sobre muitos personagens do Antigo Testamento. E na aula de hoje, a aula de número 2, iremos falar sobre Josué. Também creio que vocês desde criança tenham ouvido falar desse nome. Hoje nós vamos estar reforçando um pouco mais as nossas memórias, para que nós possamos lembrar da palavra de Deus, do propósito de Deus com essa história, né? Eu já quero deixar aqui 3 perguntinhas para vocês. A primeira é se vocês já passaram por alguma situação complicada que vocês por si só resolveram. A segunda pergunta é se vocês passaram por uma situação complicada e somente Deus pôde resolver. E a terceira pergunta, que é para concluir as outras duas, é: você sabe discernir quando você por si só consegue passar por uma dificuldade, alguma situação complicada, ou quando é apenas a vontade de Deus, o propósito de Deus, o agir de Deus na sua vida para resolver esse problema? São essas 3 perguntinhas. A gente vai ver que na história de Josué, ele soube discernir bem quando ele poderia estar fazendo a vontade de Deus com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, e também ele soube discernir quando há apenas a intervenção divina do Senhor para estar fazendo o propósito dele. Então a gente vai ver que Josué ele soube diferenciar, ele soube discernir esses 2 temas. E é algo que nós iremos discorrer ao redor da aula. Vamos abrir já nosso versículo-chave, que se encontra em Josué, capítulo de número 1, verso de número 9. Josué 1, 9, vai dizer assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então é ali Deus exortando a Josué para ser corajoso, para que Josué não venha se amedrontar, pois Deus é com ele. É muito interessante essa passagem que a gente vê que Deus nos encoraja e Deus nos capacita a estar fazendo a vontade dele. Basta apenas você estar apto, estar disposto a estar fazendo a vontade de Deus, que ele irá te encorajar. A gente vê que Deus também ele comenta um pouco sobre o medo. Vai falar que Josué não deva ter medo, porque a gente pode ver que o medo ele é o inimigo da nossa fé. O medo ele nos impede de fazer algo. E, Juan, existem pessoas que não têm medo? Não existem pessoas que são ausentes de medo. Todos os seres humanos têm medos. Tem sim fraquezas, tem sim fragilidades. Mas o que eu estou falando aqui é para a gente aprender a ser corajoso. Ser corajoso vai, mesmo tendo medo, a gente estar prosseguindo, estar continuando. A coragem ela vai além do medo. Mesmo com medo, você continuar fazendo o propósito, aqui nesse caso, a vontade de Deus. Na sua vida pessoal também, mesmo com medo, se você vê que for plano de Deus, for projeto de Deus, você deve prosseguir conforme a vontade do Senhor. E ultrapassar esse medo, deixar esse medo de lado e ser corajoso, ser forte, assim como Deus designou para Josué aqui nessa introdução. E por que Deus disse isso a Josué naquele momento? A gente vai ver que esse momento era um momento de transição de liderança. Deus ele tinha levantado Moisés para guiar o povo. O povo estava sofrendo no Egito, de novo, quero reforçar isso com vocês. O povo estava sofrendo no cativeiro do Egito. Deus ele levantou Moisés lá naquele cativeiro para que Moisés pudesse libertar o povo. Moisés era o libertador do povo. Moisés, levantado por Deus, conseguiu guiar o povo até essa liberdade do povo do Egito. Com muita dificuldade, porém conseguiu guiar. E após isso, o povo foi até a terra prometida por Deus. Estava peregrinando para chegar nessa terra prometida, a terra de Canaã. Porém, no meio desse trajeto, a desobediência do povo de Israel, do povo de Deus, fez com que Deus mudasse seus planos, fez com que Deus passasse seus planos adiante, continuasse seus planos, porém com novas pessoas, novas personalidades. A gente vai ver que a desobediência do povo de Israel fez com que aquela geração que saiu do Egito não pudesse alcançar a terra prometida.
A gente vai abrir em Números 32, verso de número 11 e 12. Números 32, 11 e 12. Vai dizer assim: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Então a gente vê ali Deus condenando o povo, que eles não iriam chegar até a terra prometida, exceto duas personalidades bíblicas, que foram Josué e Calebe. E na aula de hoje nós estamos falando um pouco sobre Josué. Então eles foram os únicos que puderam alcançar a terra prometida por Deus a Abraão, Isaac e Jacó. E com a morte de Moisés, era necessário um outro líder para o povo de Israel, para as tribos de Israel. Era necessário alguém que pudesse guiá-los por esse caminho. E o próprio Deus, ele já chega em Josué e fala que Josué seria o sucessor de Moisés nessa jornada, nessa caminhada até a terra prometida. É interessante que a gente, quando abre o livro de Josué, as primeiras palavras já vai ser Deus encorajando Josué, capacitando Josué, deixou nem Josué responder. Deus apenas estava ali fortificando Josué. E por que Deus apenas fortificou Josué, encorajou Josué? A gente vai ver que no decorrer da história, quando o povo estava saindo do Egito, um dos servos que seguia Moisés era o próprio Josué. A gente vai ver em diversos versículos que Moisés ia até a tenda da congregação e Josué ficava na porta, só aprendendo com Moisés. E um dos motivos aqui para Deus chamar Josué é que Josué foi um bom liderado. Isso mesmo, um bom liderado, um bom aprendiz. E como um bom aprendiz, Deus acabou capacitando Josué também a ser um bom líder. Aqui cabe para nós que somos liderados ou que somos subordinados a alguém. Se nós formos eficientes no que nós fazemos, nós também podemos alcançar esse cargo de líder, ou que Deus venha ver em nós esse espírito de liderança. Então você que é liderado, aprenda com seus líderes. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Então a gente deve aprender a todas as coisas e guardar conosco o que é bom. Você que é liderado, aprenda com seus líderes, siga os conselhos deles, que seja conforme a vontade de Deus, e você poderá também estar mais para frente ajudando outras pessoas. Então Josué ali, ele foi chamado por Deus porque ele era um bom liderado, e logo em seguida Deus viu que ele também seria um bom líder. E outro ponto que a gente tem que ver também nessa história é que nós devemos estar sempre preparados para as oportunidades da nossa vida. Não é só na obra de Deus, não. Em tudo no nosso âmbito de vida material e espiritual a gente deve estar preparado. Josué, ele já vinha num preparo de vida espiritual junto com Moisés. Logo, quando ele recebeu a promessa de Deus de estar liderando o povo, ele já estava preparado. Deus apenas encorajou ele, deu força, deu ânimo para ele, para que ele pudesse estar continuando nessa jornada. A gente vê que Josué, ele já era um jovem preparado a estar fazendo a vontade de Deus. Você também na sua vida. Se você quer passar num concurso público, se você quer passar numa faculdade pública, ou em algum concurso, alguma prova para fazer algo na sua vida, você deve se preparar. Não pense que ficar parado na sua casa você vai conseguir algo. Você tem que se preparar, você tem que correr, você tem que estudar, você tem que buscar o seu sonho e buscar o seu propósito. E a gente vê que uma palavra que pode resumir isso é determinação, estar determinado, estar com um propósito no seu coração, principalmente para nós, estar com um propósito no nosso coração e no caminho, na vontade do Senhor. E a gente tem que nos esforçar, nós temos que nos preparar para todas as diversidades da vida e todos os âmbitos da nossa vida. Se a gente se esforçar, for determinado, Deus vai cumprir para nós. A gente vê dois feitos, grandes feitos de Deus para o povo de Israel através de Josué. Um dos primeiros feitos foi a travessia
no Rio Jordão. A gente vai ver que o Rio Jordão ele tem cerca de 5 metros e 20 centímetros de profundidade e 18 metros e 30 centímetros de largura. Então era um rio muito largo e muito fundo. E Deus ali fez uma obra para que o povo de Israel passasse ele em seco, porque fez com que esse rio se abrisse e nos pés, quando eles colocavam os pés, a planta dos seus pés no rio, eles passavam em seco, sem pisar na água. Então ali foi uma grande obra que Deus fez. O Rio Jordão a gente vai ver que é um rio muito falado na Bíblia, onde a gente viu passando o profeta Elias, o profeta Eliseu, onde Naamã ali foi purificado da lepra. A gente vai ver que o Rio Jordão também, João Batista pregoava nas bordas do Rio Jordão. O Rio Jordão também é o mesmo em que Jesus foi batizado. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais em história bíblica, o Rio Jordão é um rio que a gente pode estudar para conhecer um pouco mais da palavra de Deus e que a gente possa estar inserido um pouco mais nesse contexto. E é interessante que Deus ele ordenou a Moisés que ele pedisse ao povo que eles se mantenham em santidade, santificação e que eles pudessem levar a arca da aliança, a arca da presença de Deus à frente. A santificação, a gente vê muitos versículos nos falando que nós devemos estar diante a Deus inculpáveis, né, em meio a essa geração corrupta, e a arca à frente nos relaciona a estar carregando a presença de Deus na frente de tudo das nossas vidas. Então, quando a gente tem algum propósito ou algo para fazer, a presença de Deus deve estar à frente de tudo. Outro feito também muito grande de Deus na vida de Josué foi a derrubada das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada, o próprio escritor da Bíblia vai falar que, o próprio escritor Josué, né, vai falar que era uma cidade fortificada, com grandes defesas. Então Josué ali enviou espias para que pudesse ver alguma fragilidade naquele lugar. Então a gente vê que Josué também era um homem muito estrategista, com um raciocínio muito bom em meio a batalhas. E Deus ele dá ordens para destruir Jericó, o que deveriam fazer para destruir Jericó. E a gente vê que a escolha de Deus, o método de Deus é totalmente diferente do nosso, onde Deus ele pede para os levitas, para os sacerdotes irem à frente, né? Vamos ler lá em Josué capítulo 6, Josué 6. Vamos abrir em Josué 6. Os versículos de 3 ao número 5. Josué 6, 3 ao 5. Um anjo do Senhor aparece diante de Josué, e é interessante ali no 5,14, que Josué pergunta, você é um dos nossos? Quem és tu, né? Quem é esse anjo do Senhor? E esse anjo respondeu, não, eu sou um príncipe do exército do Senhor. É muito interessante essa passagem que muitos falam, a gente fala no meio teológico, fala que é teofania, o modo de Deus se revelar aqui, né? E príncipe do exército do Senhor, príncipe do exército do Senhor, muitos traduzem como se fosse a pessoa de Jesus Cristo ali pré-encarnado, falando com o próprio Josué, onde a gente vê que Jesus Cristo ele é o príncipe, né, de Deus, e aqui fala que é um príncipe do exército do Senhor. A gente pode até aqui relacionar com Jesus Cristo falando com Josué. E esse anjo ele ordenou a destruição de Jericó, como seria. E olha que interessante, Josué 6, 3 ao 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então, durante 6 dias, eles iriam rodear aquela cidade fortificada uma vez só. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, durante 6 dias, eles iriam dar uma volta durante 6 dias, uma volta a cada dia, e no último dia, que era o 7º, eles iriam dar 7 voltas. Então, totalizando 13 voltas, 6 mais 7, 13. E no último dia eles deveriam tocar as trombetas, os sacerdotes, e todo o povo iria gritar para cair as muralhas de Jericó. Nossa estratégia seria, sei lá, tacar bomba nesse muro, tacar míssil nesse muro, tentar derrubar
toda e qualquer maneira, as nossos olhos, as nossas luzes de visão, a gente iria imaginar dessa maneira. Porém, aqui a gente vê que a estratégia de Deus é totalmente diferente da nossa. A gente já tem que aqui perceber mais um ponto, que Deus ele trabalha diferente do nosso pensamento, diferente das nossas vontades. E aqui a gente vê uma passagem que revela a importância da obediência do servo de Deus, onde Deus ordenou o método que deveria ser para destruir essa muralha, e o servo de Deus apenas obedeceu e deu certo. Para estar encerrando a nossa aula, espero que vocês possam ter aprendido um pouco sobre a palavra de Deus, que nós possamos estar aqui sempre obedientes, da mesma maneira que foi Josué, que nós possamos saber discernir onde somente Deus agindo pode resolver o nosso problema e onde nós, com a ajuda de Deus, podemos resolver. E que Deus venha nos encorajar cada vez mais nesses momentos difíceis, que nós possamos estar sempre cheios de ânimo, cheios de força para estar fazendo a vontade dele. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.